Olá galera, tudo bem? Aqui é o professor Ricardo Alencar e hoje eu vou falar sobre a reta numérica e a gente também vai falar dos conjuntos dos números que existem e a gente estuda bastante no ensino fundamental e médio. Então, basicamente, o que é a reta numérica? A reta numérica é uma reta na qual foram colocados os números. Essa é a definição mais simples, ou melhor, uma conceituação, né? Você pode comparar a reta com uma régua. A régua é como se fosse um subconjunto, um pedacinho da reta, tá? Então você vai colocar números na reta. Você vai colocar, por exemplo, aqui a origem. A gente sempre chama a origem de 0, tá? E depois você vai ter o 1, 2, 3, 4, 5, assim vai indefinidamente quanto eu quiser, tá? Para um lado, mas também eu posso ir para o outro lado. Então a gente vai construir essa ideia de reta, tá? E comparar isso com a régua. A régua é o que nos ajuda a medir. Assim também a reta nos ajuda a medir, tá? Ela é a origem da ideia de régua. Bom, continuando então aqui, ó. Tomar uma reta e nela escolher um ponto que representará o número real 0. Pode ser o número real, número natural, número inteiro, depende da série que você está. Então esse ponto aqui, qualquer um eu escolhi, mais ou menos no meio aqui, só para dar uma ideia, tá bom? Então esse é o 0, tá? É a origem. E aí a gente escolhe um sentido para esta reta, chamando de sentido positivo. Qual é o comum? É que numa reta horizontal como essa, a gente escolhe da esquerda para a direita, a gente convencionou, né, internacionalmente até, que da esquerda para a direita é o sentido positivo, tá bom? Da esquerda para a direita, da esquerda para a direita é o sentido positivo. E da direita para a esquerda é o sentido negativo. O que eu quero dizer com isso? Bom, se a gente tem aqui o sentido positivo, 0 vai crescer para cá, é o 1 ou mais 1, tá? Uma unidade de medida. Pode ser centímetro, metro, quilômetro, depende muito da escala, tá bom? Então aqui, ó, 2 na mesma distância, 3, tudo positivo. E quando vai para cá, tá um pouquinho torto, mas é isso. É o menos 1, é o menos 2, é o menos 3. Se você estiver trabalhando apenas com os conjuntos naturais, você tem do 0 para a direita, tá? Quase dizendo assim, do 0 para frente, do 0 no sentido positivo. Se você tem os números inteiros, você tem tanto o número positivo quanto o negativo. Se você tem os números racionais, você vai ter números entre 0 e 1, entre 1 e 2, entre 2 e 3. E aí, se você tiver os números reais, os números irracionais, os números complexos, aí vai entrar outra reta. Mas eu quero que você entenda primeiro esta noção, tá bom? Então nós temos isso daqui, legal? Para a direita positivo, para a esquerda negativo, e aí tem uma coisa legal. Se você caminha, e aqui vai indefinidamente para cá, e aqui vai indefinidamente para cá, tá bom? Ou se você quiser gravar infinitamente, você pode ir. E aí você vai ter o número inteiro, ou racional, ou real, depende do conjunto que você está trabalhando, tá? E aí você pode escolher uma unidade de medida e usar para marcar os números na reta numérica, como eu já falei. Você pode marcar isso em centímetros, você pode marcar isso em metro, você pode marcar isso em quilômetro. Bom, o padrão universal é esse, mas existem outras medidas que você pode utilizar na reta, né? Então a gente chama de unidade de medida, o M, unidade de medida. Tá legal? Vamos lá, continuar então. E aí, algumas propriedades interessantes. Ó. Nós temos aqui a origem. Aí, se eu tiver um número aqui, ó, um número qualquer, eu vou chamar de N. Tá? Esse número N aqui está à direita do 0. Então, o que você pode afirmar sobre ele? Que ele é positivo. E se eu tiver um número M qualquer, um número M à esquerda do 0, então ele é negativo. Tá? E o N, eu posso garantir que o N é maior que M, né? Porque esse aqui é positivo e esse aqui é negativo. Mas se eu tiver um número aqui, P, por exemplo, à esquerda do N, o que eu posso falar sobre ele? Que certamente ele é maior que a origem 0, é maior que
m e é menor que n, tá bom? Então, olha só. Algumas relações, ó. O número n à direita é maior que p. E o número p à direita do m é maior que m. E o número n é maior que m, tá? São algumas propriedades. Vamos ver isso em forma de número. Se aqui, por exemplo, for o 2, a gente pode, vamos aqui dizer que aqui é o 1 e aqui é o menos 4, tá bom? Menos 4. Então, ó, o 2 é maior que o 1 é maior que o 0 e o 0 é maior que menos 4. O 1 é maior que menos 4, o 2 é maior que menos 4. Então, grava aí, ó. Um número mais à direita é maior que o número mais à esquerda. O número mais à direita é maior que o número mais à esquerda. O número mais à direita é maior que o número mais à esquerda. À esquerda da origem ficarão os números negativos. Então, aqui é o menos 4, o menos 3, é o menos 100, é o menos 1 milhão, e assim vai. E o número negativo é sempre menor que o número positivo. Qualquer número negativo é sempre menor que qualquer número positivo. Tá legal? Gravou? Beleza. Vamos fazer aqui uma pequena explicação sobre os números que são menos comuns na nossa vida, mas apesar de não aparecerem assim visualmente, eles são realmente muito utilizados, tá? São os números racionais e os números irracionais. Quem são os números racionais? Todo número que a gente pode colocar na forma de uma fração. Quem são os números irracionais? São os números que a gente não consegue colocar na forma de uma fração, como o raiz de 2, o raiz de 3, o π, e assim vai. O número π, né? Quem não conhece, o π é aproximadamente 3,14, mas tem uma infinidade de números dele aqui. Existem outros também, ok? Então, esses números aqui são os números racionais, que a gente coloca na forma de frações, e irracionais, que a gente não coloca na forma de fração. Quando a gente junta os números naturais, aí vem os números inteiros, aí vem os números racionais, aí vem os números irracionais, a gente junta todo mundo, a gente junta isso para os números reais, tá? O número real, que a gente representa com esse símbolo aqui, tá? Em geral você vai encontrar isso. O que é um número real? É que na reta, olha só, a gente tem aqui na reta, existem alguns números, ou melhor, uma infinidade de números entre o 0 e o 1. Tá? Se você fala apenas dos números naturais, é o 0, 1, 2, 3, assim vai. Se você fala dos inteiros, é o 0, 1, 2, 3, assim vai, e o 0, menos 1, menos 2, menos 3, assim vai. Mas existem, por exemplo, números assim, ó, 0,5. Tá? O que é o 0,5? Eu posso representá-lo na forma fracionária, meio. Esse número aqui é chamado de número racional. Mas existem outros números, muito comum, é o raiz de 2. O raiz de 2, ele está entre 1 e o 2, mas ele não pode ser representado na forma fracional. Então existe uma infinidade de números entre o 0 e o 1, entre o 1 e o 2, entre o 2 e o 3, entre o 0 e o menos 1. Então quando eu junto todo mundo, racionais e irracionais, eu tenho os números, tá, reais. Essa junção, essa união de conjuntos, tá? Legal? Bacana? Então bora fazer um pequeno exercício aqui. Oi? Tá achando complicado isso? Tá muito rápido? Eu vou repetir, calma. Mas para aqueles que gostariam de aprender a calcular rapidamente, com segurança, eu tenho um curso especial que está aqui no primeiro link da descrição, e você comprando, né, se matriculando, vai ter a oportunidade de aprender passo a passo as 4 operações, outras dicas e algo que eu chamo de método cálculo mental. Dá uma olhadinha lá que eu vou mostrar a proposta, legal? Também vai ajudar o canal. Vamos lá continuar. Olha só. Sabendo que os números irracionais também são ordenados, o que nos permite localizá-los na reta numérica, escreva os números seguintes em ordem crescente e represente na reta numerada abaixo. Deixa eu dar a resposta aqui com essa cor. Olha só. O que é o A? É o menos 2. Ele está onde? Bem aqui. Sacou? O que é o B? É o 5. Então ele vai estar onde? Bem aqui. O que é o D? É o menos 2,5. Então, é o menos 2 inteiro e vírgula 5, mais ou menos, na metade entre menos 2 e menos 3, é o D. Eu pulei o C aqui, raiz de 8.
É um número irracional, porque a gente não consegue representar na forma numérica. O raiz de 8 é o seguinte, é raiz quadrada de 8. Se você lembrar, o raiz quadrada de 4 é 2 e o raiz quadrada de 9 é 3. Entre 4 e 9 tem o 8. O raiz quadrada de 8 está entre o 2 e o 3. Talvez mais próximo aqui, ó, do 2. Tá bom? A gente não vai calcular aqui, é só para você ter uma ideia. Tá legal? O raiz de 2 está entre o 1, alguma coisa e é menor que o 2. Então é alguma coisa aqui. Tá bom? Raiz de 2. E o menos 1,5? Menos 1,5, ó, 0, menos 1. Aqui, ó, entre o menos 1 e o menos 2 é o menos 1,5. Nós temos o nosso F. Tá bom? E o G é 3,14. É entre 3 e o 4 positivo. Ó. Mais ou menos aqui é o 3,14, que é o que eu falei para vocês, é aproximadamente o π. Aqui nesse caso não é o π, porque teria que, se fosse o π, teria que estar com reticências aqui para indicar que é o π, porque ele é infinito após a vírgula, tá? Menos 1,23253, assim vai. Olha só como eu falei, né? Esse assim vai, esse reticências aqui, porque para dizer que são infinitos os números. Então, menos 1,253, tá. Então é menos, tá para esse lado, vírgula 2. Poderia ser mais ou menos aqui assim, tá bom? Negativo, entre o 1, menos 1 e o menos 2. Então aqui eu estou colocando na reta real, né? Reta numérica real, em que eu represento números positivos, negativos, irracionais, racionais e assim vai. Tá legal? Vamos lá fazer mais uma aqui, talvez até mais simples, de repente te ajuda um pouco mais. Olha só. Observe a reta numérica e leia o diálogo entre Marta e o Luiz. Olha aqui, ó, a reta numérica está bem aqui assim. Tá bom? Então, tá aqui o 12. Tá aqui o 13, posto anterior. E a dúvida é, eu acho que a seta aponta para o 12,5. Não, eu acho que a seta aponta para o 12,05. Quem terá a razão? A Marta ou o Luiz? Essa é uma pergunta que eu deixo para você colocar aqui nos comentários e me dizer quem está com a razão. Essa é a Marta, que está achando que está em 12,5, ou se é o Luiz que está achando que está em 12,05, tá bom? Dá uma olhadinha aqui, analisa como é que eu fiz a resposta anterior e eu espero que você coloque aqui nos comentários, beleza? Então, até a próxima!